Boa tarde, eu sou o pastor Flávio da Silva Chaves, pastor da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia, psicólogo clínico e mestre em ciências das religiões. O nosso objetivo nesse canal é trazer algumas reflexões sobre teologia e saúde. O nosso ponto de partida é estabelecer um diálogo entre a teologia e outros campos do conhecimento. É fazer uma interdisciplinaridade entre o conhecimento teológico, aquilo que a teologia fala sobre o homem, adjunto a também um conhecimento das ciências da saúde. O porquê dessa abordagem? O século XXI, ele tem uma visão holística do ser humano. Nós sabemos que há muitas discussões em nosso contexto sobre o que é o ser humano. Nessa discussão, alguns optam por uma abordagem física do ser humano, ou seja, a dimensão do ser humano, a sua existência se dá apenas por seu lado físico, o homem é apenas matéria. Existe também aqueles que defendem apenas uma dimensão psicológica do ser humano, ou seja, existem estudos que até trabalham o que é o ser humano no ponto de vista da psicologia, o que seria o corpo e o que seria a mente do homem, ou seja, as pessoas que adotam essa perspectiva fazem uma abordagem da dimensão psicológica do ser humano. E ainda há aqueles que fazem uma leitura espiritual do ser humano. A nossa abordagem, então, quando a gente vai trabalhar a questão do ser humano, existe a dimensão física, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. A nossa abordagem é trabalhar uma visão holística do ser humano, que é uma perspectiva do conhecimento deste ser humano no século XXI. Então, quando nós falamos em visão holística, nós queremos dizer que nós vamos tratar o homem como um todo. Nós não vamos compartimentar o ser humano. Por exemplo, o problema do ser humano é apenas um problema físico? O problema do ser humano é apenas a dimensão psicológica? O problema do ser humano é apenas uma dimensão espiritual? Quando nós vamos para o Antigo Testamento, que será um dos nossos pontos de partida nos próximos vídeos, nós vamos observar que a visão do Antigo Testamento bíblico, ela é uma dimensão holística. Por exemplo, quero ler um texto para você do Salmos 84, versículo 2, que trata exatamente daquilo que nós estamos abordando. O Salmos 84, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. E ainda diz, com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. O que nós observamos nesse texto? Que no Antigo Testamento, a adoração, ela não tinha apenas uma dimensão física, ela não tinha apenas uma dimensão psicológica e não apenas uma dimensão espiritual. O texto vai dizer, com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Numa outra versão, que eu estou na Nova Tradução da Linguagem de hoje, e em uma outra versão, nós encontramos um outro tipo de abordagem enfatizando essa questão do homem holístico. Ele vai dizer o seguinte, numa outra versão: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, quando nós vamos trabalhar teologia e saúde, nós queremos trabalhar de uma forma específica, trabalhar a visão teológica acerca do ser humano, a sua dimensão espiritual. Enfatizo que a dimensão espiritual que vamos dar
ela tem uma conotação transcendental, pois é a nossa perspectiva de espiritualidade. Por que nós falamos isso? Porque nos estudos contemporâneos existem outras abordagens do que é ser espiritual. O nosso ponto de partida é a espiritualidade judaica cristã, é a dimensão espiritual como algo transcendental. Nessa abordagem, nós indagamos o que é o ser humano. Cada fatia, podemos assim dizer, da ciência, como por exemplo a psicologia, a sociologia, a filosofia, as ciências médicas, elas têm uma abordagem do ser humano. Ou seja, existem respostas diferentes para o mesmo objeto. Qual é o nosso objetivo? É trazer para vocês o que a teologia pensa acerca do ser humano. O que nós, enquanto teólogos, estudantes de religião, pensamos acerca do ser humano? O que nós falamos acerca desse homem? O que é, por exemplo, ser humano? É claro que nós não vamos fazer uma abordagem da sociologia, nós não vamos fazer uma abordagem da psicologia, mas nós vamos dialogar com os campos do conhecimento, trabalhando, focando o que Deus pensa acerca do homem. Como, por exemplo, o que nós, da teologia judaica cristã, pensamos acerca do ser humano, de sua abordagem, o que é alma, o que é espírito, o que é a parte física, e como que essas partes se interrelacionam no campo da saúde. Para tanto, nós precisamos definir os termos. Por exemplo, o que é teologia e o que é saúde. Uma vez que a nossa proposta é fazer uma interdisciplinaridade entre a teologia e a saúde, nós precisamos definir os termos. No modo tradicional, nas definições tradicionais, teologia é o estudo de Deus. Palavra grega theos e logos. Theos, Deus, logos, estudo. Mas eu questiono essa afirmação. Teologia é estudo de Deus? Se teologia é estudo de Deus, quem é Deus? Exemplo disso que no Antigo Testamento não há uma definição de quem é Deus, de quem é o Senhor. E um dos pontos que eu questiono essa definição, porque na efervescência das teologias contemporâneas, por exemplo, nós temos teologia fundamentalista, teologia liberal, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia latino-americana, tantas teologias. Essa conceituação do que seja teologia, ela pode trazer mais confusão do que esclarecimento. Uma outra questão também que eu questiono é o conceito de saúde. Como, por exemplo, o que nós definimos hoje como saúde? Define-se, grosso modo, saúde como completo bem-estar físico. Se nós admitirmos que teologia é o estudo de Deus, haverá confusão naquilo que nós definimos como o ser de Deus, porque definir Deus vai perpassar pelo campo de conhecimento de quem está afirmando quem seja Deus. Se nós afirmarmos que saúde é completo bem-estar físico, nós vamos também pegar apenas uma fatia do campo da saúde e definir então o que seja saúde. Então, se saúde é apenas um completo bem-estar físico, então nós vamos trabalhar a saúde apenas pelo campo biológico. Pois bem, esclarecido esse ponto de conflito, eu trago um conceito de teologia pelo qual nós vamos trabalhar ao longo desse período, na edição de alguns vídeos, e o conceito de saúde. E aí eu quero trazer o conceito de teologia do teólogo Valtair Miranda, do livro Fundamentos da Teologia Bíblica, quando ele vai dizer o seguinte: ele diz que o objeto de pesquisa da teologia não é Deus, mas as afirmações sobre ele e as expressões de fé.
Logo, o que nós vamos trabalhar não é Deus na sua essência, porque Deus, creio eu, ele é um ser indefinível. Deus é o grande outro. Usando uma palavra de Juízes, capítulo 13, versículo 17 a 19, que é uma definição de Manoá, pai de Sansão, quando o anjo ele aparece a Manoá, ele pergunta: qual é o seu nome? E ele vai dizer: me chama de Mistério. É claro que em outra tradução, na nova atualização Almeida, e eu estou usando a versão da nova tradução de linguagem hoje, ele vai dizer: me chama de Mistério, ou seja, Deus dos mistérios. Na outra tradução vai dizer maravilhas, Deus das maravilhas. Eu prefiro ficar com a nova tradução da linguagem hoje, porque é o campo que perpassa todo o Antigo Testamento. Quem é Deus? Deus está no céu e habita na terra. Nós não temos uma definição clara do que seja Deus. Então, nós não temos como estudar Deus, mas nós podemos estudar as ações dele na humanidade. Esse é o nosso ponto de interesse. Quando nós vamos trabalhar teologia e saúde, nós devemos trabalhar esse campo. Qual a ação de Deus sobre o mundo? Qual a ação de Deus sobre a humanidade? O que Deus pensa acerca do homem? E aí nós vamos usar conceitos da antropologia bíblica no Antigo Testamento. O que Deus pensa acerca do homem? Então, o nosso campo de definição é tentar trazer os conceitos de Deus, da teologia bíblica, para o nosso tempo. É trazer o que Deus pensa acerca da humanidade, conectando esse termo com a questão de saúde. Mas, para tanto, para conectar, então, o estudo da teologia com o estudo da saúde, eu preciso dessa definição. Então, o que nós vamos buscar? A ação divina na humanidade. E também nós precisamos conceituar também o que seja saúde. Em 22 de janeiro de 1998, a Organização Mundial de Saúde definiu que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doença ou enfermidade. Então, nós precisamos de ter claras essas duas definições para podermos dialogar nos próximos vídeos. Primeiro, teologia não é o estudo de Deus, mas as afirmações sobre ele, as expressões de fé. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Lembrando que espiritualidade para a Organização Mundial da Saúde não é aquilo que a teologia entende por espiritualidade, mas também não é excludente em diálogo com a Organização Mundial da Saúde. Te aguardo no próximo vídeo, onde nós vamos expandir esse conhecimento. Deus o abençoe, em nome de Jesus.